Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, depois de quase um mês sem aparecer nesse canal. E eu tive alguns problemas técnicos, chamado meu telefone morreu no meio da pandemia. E, inclusive, esse vídeo aqui deve estar com um áudio um pouco estranho, porque eu tô testando o áudio desse novo telefone, porque eu tô captando o áudio pelo telefone. Estamos improvisando, cada um do Toga tá no seu cenário, com o seu equipamento improvisado. Então, vamos dar uma relevada. Esse vídeo aqui meio que não tem exatamente um foco principal. Na verdade, tem, que é justamente comentado um patrão, é o que tá no título. Mas eu também queria dar algumas explicações para vocês do porquê eu não fiz a análise dos últimos 2 episódios e também do que tá por vir aqui no canal nas próximas semanas. Bom, começando por Doom Patrol, eu queria continuar com as análises normais que estavam acontecendo de todos os episódios da segunda temporada, que eu vi semanalmente ali, eu tava no hype, eu tava gostando muito da série e inclusive eu adorei o desfecho que a temporada teve. Mas no dia em que eu vi o episódio 8 de Doom Patrol, meu celular morreu e eu tentei captar o áudio por outros meios, não deu certo, o áudio da câmera é bem fraco, então eu preferi não gravar os vídeos e deixar para fazer um vídeo compilado sobre o final da segunda temporada e ao mesmo tempo um review da temporada toda. E bom, nesse tempo que eu fiquei fora do canal, eu continuei preparando conteúdos para o que tá por vir agora em setembro no canal, que é justamente a última grande estreia de super-heróis de 2020, que é The Boys, a segunda temporada que chega na Amazon dia 4 de setembro. E assim, eu acho que vocês estão sabendo como que vai funcionar a segunda temporada. Eles vão lançar um curta-metragem, eu não sei qual que é a duração ainda, mas vai se focar no Butcher e no que ele teve que passar para escapar do Homelander e se reunir com os caras novamente. E esse curta vai estrear dia 4 de setembro e nesse mesmo dia vão estar disponíveis os 3 primeiros episódios da segunda temporada. Eu queria fazer um vídeo para cada episódio que vai sair, mas eu acho melhor fazer um vídeo só para os 3 primeiros episódios e um vídeo sobre o curta-metragem comentando algumas coisas que eu acho que podem acontecer sobre os quadrinhos. E semanalmente a gente continua comentando o que vai acontecer na série. Vão ser 8 episódios, se eu não me engano, 8 ou 10 é o padrão da Amazon, mas eu acho que vai ser 8, seguindo a tendência da primeira temporada. Mas, além desses vídeos sobre a série em si, eu tô preparando os vídeos contando a história completa dos quadrinhos de The Boys, e vai por mim, é muito mais pesada. E eu não sei nem como que eu vou fazer pra colocar isso no YouTube. A série foi pesada, tem uns conceitos muito absurdos, mas, cara, os quadrinhos são outro nível. O Garth Ennis é um lunático e ele é de longe um dos roteiristas mais perturbados que a gente tem hoje em dia, mas ao mesmo tempo ele é um gênio e eu tô adorando a história. São 72 volumes que eu vou concentrar em uns 6 vídeos, mais ou menos. Eu acho que até o final da temporada a gente consegue concluir a história dos quadrinhos. Mas, voltando ao foco desse vídeo aqui, Doom Patrol, eu não fiz um roteiro muito elaborado sobre esse vídeo aqui, realmente. Eu tava mais querendo conversar, sinceramente, com vocês sobre Doom Patrol. Eles seguiram mais ou menos os quadrinhos. A gente teve aquele arco ali do Kipling aparecendo na reta final justamente para trazer a ameaça do candelabro e ele tendo que lidar com a Dorothy, mas foi totalmente diferente em muitos pontos e, na minha opinião, foi melhor, porque Doom Patrol consegue pegar uma narrativa que já é excelente nos quadrinhos e colocar muito mais carga emocional, e para mim isso que é muito bom numa série. Eu acho que a gente ter esse envolvimento é melhor do que a gente ter uma construção realmente muito bem trabalhada, coisa que Doom Patrol tem também, mas o que eu acho que eleva ela em relação aos quadrinhos não é só a parte racional, mas também a parte emocional dos personagens. Eu adorei todo mundo da segunda temporada, então vamos comentar assim um pouquinho de cada um dos personagens, dos arcos deles, começando dos menos relevantes até, claro, a Dorothy, que foi a protagonista. Bom, começando pelo Cliff, que eu realmente senti que ele ficou mais de escanteio na temporada, porque tinha muita coisa para ser trabalhada, e ele ficou realmente como um personagem de apoio. Não que isso seja de fato um defeito, mas como fanboy do Cliff, eu senti falta de ver mais do personagem. Eu senti que assim que ele começou a se aproximar da sua filha ali, ele começou a ficar um pouco repetitivo, mas não foi uma coisa que de fato me incomodou na temporada, mas como fã do Cliff e do Brendan Fraser, eu fiquei realmente querendo um pouquinho mais do personagem. Mas no geral, eu adorei ver que ele tá reatando de vez os laços com a sua filha, apesar de não ter dado totalmente certo, porque, né, ele teve que salvar o mundo pra não ir no casamento dela, mas pela maturidade que os personagens têm em Doom Patrol, eu realmente acredito que a Clara vai perdoar o Cliff, ela vai entender a situação dele, porque ela viu a bizarrice que ele vive constantemente. Eu acho que de fato ele vai caminhar para se tornar uma figura paterna e assim ele resolver bem mais os seus traumas do passado, e assim ele vai estar livre para ajudar os outros membros da patrulha. Outro personagem que na primeira temporada foi excepcional e que nessa aqui eu senti que ele também ficou um pouco mais de lado, apesar de no começo ele ter um destaque sim, foi o Larry. Eu gosto bastante do Matt Bomer como esse personagem, eu acho que foi o melhor trabalho dele até hoje, e é óbvio que o Larry da série
Larry é muito melhor que qualquer versão do Homem Negativo nos quadrinhos. Mas o que me chamou a atenção na temporada foi exatamente aquele ponto em que o Larry se encontra com a Mulher Negativa, e a partir dali a gente vê que o espírito tá começando a querer uma coisa e o Larry quer outra, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles têm uma relação meio que de dependência. Então eu creio que essa divisão que começou a surgir entre eles vai ser um arco forte da terceira temporada, que eu espero que cheguem mais na fase do Gerard Way, que é o autor de The Umbrella Academy, que também passou por Doom Patrol e fez uma saga totalmente bizarra, mas ao mesmo tempo bem carregada nas emoções e nessa questão de construir laços familiares. E eu realmente acredito que o Larry vai ter que tomar uma decisão, que é ou ele vai assumir de fato o seu papel como Homem Negativo, ou ele vai se separar de vez e encontrar uma forma de continuar separado como Larry Trainor, enquanto o espírito segue seu caminho pro espaço. Pode ser que a terceira temporada seja a última, pelo menos pro Cliff e pro Larry, que estão começando a ter os seus arcos mais realmente concluídos, e a patrulha possa seguir sem eles, porque isso é comum em equipe de herói. Não vamos ficar tão triste assim, claro que é triste porque a gente ama os personagens, mas a série tem como continuar sem eles. Agora, uma personagem que eu achei que ia ficar realmente mais de segundo plano e que teve um destaque muito interessante foi a Rita, porque dessa vez ela assumiu o seu papel como a Mulher Elástica e de fato como a líder heróica da patrulha. E foi muito bom ver que ela estava de fato trabalhando toda a sua identidade, se entendendo como atriz, e indiretamente isso acabou conduzindo ela a entender o que ela queria de fato, essa importância que ela quer ter no mundo não é pelo seu trabalho antes da patrulha, e sim como quem ela é hoje em dia, como se aceitar como essa nova condição e realmente esse novo ser que surgiu depois do acidente. E eu senti pelo menos que a Rita conseguiu muito bem firmar as suas bases emocionais para ser um amparo para todos os outros membros da patrulha, que eles estão bem debilitados e estão precisando da ajuda dela. E o membro mais próximo da Rita nessa temporada foi o Cyborg, que ele teve todo um arco muito bem feito na temporada. Eu gostei muito da relação dele com a Roni, e eu já tava esperando mesmo que aquele casal não fosse dar certo, apesar da química dele ser muito boa. E assim, eu não vou falar que foi exatamente original o desfecho que deram pra Roni, mas eu achava que eles iam ir pro caminho comum de colocar ela sendo presa e tal, mas o dilema do Victor ter deixado ela fugir mesmo sendo um assassino foi muito melhor e muito mais impactante pra construção dele como um super-herói. Mas eu continuo adorando o trabalho que eles fazem com o Cyborg aqui, não focando tanto nos poderes dele, na habilidade que ele tem com a tecnologia, e sim na construção emocional, da relação dele com o Silas, desse conflito que ele tem pela aparência dele, pela condição a que ele está submetido depois do seu acidente, e principalmente pela forma como ele continua querendo ser um herói. E eu gostei muito do ponto em que ele terminou, até o episódio 9 pelo menos, porque né, a gente sabe que não acabou Doom Patrol ainda, falta um episódio. E bom, agora a gente entra nos três principais da temporada, que tiveram os arcos mais bem trabalhados e ao mesmo tempo os arcos mais tensos, que estão totalmente em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer, que são justamente o Niles e a Dorothy e a Jane. Vamos começar pela Jane, porque ela ficou um pouco mais isolada desse arco central, mas ao mesmo tempo ela foi a narrativa secundária que mais chamou a atenção. A gente esperava ver um pouco mais do Underground nessa temporada, porque a gente viu que foi uma construção de mundo dentro da mente dela que deu muito certo dentro da história e fora também, porque os fãs adoraram aquela ambientação, aquela abordagem que deram pro distúrbio mental que a Jane sofre, e foi muito bom ver novas personas lidando com a Jane e a dinâmica que ela tem enquanto primária, e principalmente o papel que ela tem em relação à criança. É claro que a gente sabe muito pouco sobre aquele mundo ainda, a gente não conheceu nem metade das pessoas que habitam ali, e a gente não sabe muito bem como que a Kay tá exatamente hoje em dia, se ela tem consciência, se ela é só uma persona ou se ela é de fato uma entidade muito poderosa dentro do subsolo. Mas fato é que a Miranda foi uma adição que eu já tinha comentado lá no primeiro trailer, que ia ser uma coisa impactante na temporada, e foi porque ela foi uma persona que era a primária e acabou caindo no poço, que é justamente o lugar onde moram todas as emoções negativas ligadas ao pai abusivo da Kay, e era impossível que essa persona fosse de fato uma primária saudável, que ela voltasse do poço como alguém que estava ali para proteger a criança. E uma das últimas cenas da temporada foi justamente a Jane tendo essa noção de que a Miranda não é a Miranda, que ela não é a persona base que estava ali para fazer o bem, ela é alguma outra coisa. Eu já tinha deixado esse palpite anteriormente aqui, que poderia ser uma nova reencarnação da figura paterna, que adotou uma figura familiar para que assim pudesse se aproximar e destruir as pessoas de uma vez por todas, ou também pode ser a própria Miranda, que está totalmente subvertida e que depois de tantos anos de sofrimento acabou despirocando de vez e vai destruir tudo no subsolo. Eu só sei que a Jane precisa urgentemente encontrar uma forma de se comunicar com o lado de fora para pedir ajuda para sua família, porque de fato
fato, ela não vai conseguir sobreviver a tudo isso e salvar a Kay sem a ajuda da patrulha. Focaram muito nesse ponto de que ela precisa de uma família, ela quer ter uma família e de fato essa família tá ali, mas não sabem que ela precisa de ajuda. Então, eu acho que no último episódio eles vão focar bastante nisso. Na Jenny conseguindo se comunicar com o outro lado e tentando derrotar a Miranda, ou pode ser, já que é Doom Patrol, que a Miranda vença e ela fique de fato como a primária e a gente tenha que acompanhar na próxima temporada a Jenny tendo que encontrar formas de escapar de dentro do subsolo, só a imaginação louca dos roteiristas pra guiar a gente por esse mundo que é totalmente imprevisível e eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. E agora, chegando no Niles e na Dorothy. O Niles, que pra mim é o personagem mais interessante em termos de adaptação aqui. Na série, eles revelaram até um pouco cedo que foi ele o causador dos acidentes, porque nos quadrinhos isso é mais pra reta final da fase do Grant Morrison. Eu achei que foi uma decisão muito acertada porque toda a dinâmica dele com a patrulha foi alterada, a gente já tava sabendo que ele seria um vilão. Foi muito interessante ver ele tendo que confrontar esse seu lado que é inescrupuloso mesmo, que vai fazer o que for para conseguir alcançar seus objetivos, em paralelo com esse amor paternal que ele sente pela Dorothy, mesmo que não seja saudável, porque esse afeto que ele desenvolveu pela menina não vai ser exatamente uma coisa saudável para ela. Ele quer controlar e proteger ela a todo custo, e a gente já entendeu que quanto mais ele faz isso, mais o candelabro ganha força e menos a Dorothy entende seus poderes, e por isso o mundo pode acabar. E a principal surpresa para mim foi justamente a Dorothy. Meu medo era que ela fosse uma personagem irritante, mas a Dorothy, surpreendentemente, tem uma personalidade muito forte. Ela foi a melhor da temporada de longe, porque ela teve o espaço dela, mas ao mesmo tempo ela soube aproveitar muito bem. E a atriz, a Abigail Shapiro, segurou muito bem o papel, ela me convenceu totalmente como Dorothy, e eu espero muito que ela continue regularmente na série, porque a Dorothy, ela tem um papel na patrulha. Ela não é só a criança, ela não é só a filha do Niles. Ela tá crescendo, a gente viu ela saindo de uma criança totalmente isolada para alguém que descobriu o mundo e que tá caminhando para se tornar uma mulher, porque né, ela não é uma criança em termos fisiológicos. Ela é imortal, eu acho que ela é imortal, ou pelo menos tem uma longevidade muito extensa, mas ela foi criada como uma criança, mas assim, ela já tá passando pelo amadurecimento, ela tá realmente entrando na puberdade. A gente viu isso no penúltimo episódio, e a gente sabe que esse crescimento da Dorothy é crucial para vencer o candelabro. Então, eu espero que a gente veja mais dela. Eu creio que eles não vão derrotar o candelabro nesse último episódio. Se eu não me engano, eram 10 episódios mesmo, e eles jogaram pra terceira temporada por conta da pandemia. Eu não sei como que vai ser organizada a próxima temporada por conta disso, se vão fazer que nem Titans fez, que de fato vai terminar a história no primeiro episódio e do segundo em diante tem um salto de tempo pra justificar uma terceira temporada. A temporada foi muito bem no que ela se propôs, ela conseguiu lidar muito bem com o fato de não ter um final. Pensando em termos de organização, os episódios mais importantes da temporada são justamente o seu início e a season finale. E Doom Patrol não teve season finale e mesmo assim conseguiu entregar uma segunda temporada muito boa. Então eu acredito muito no final, eu acho que eles têm uma história com começo, meio e fim muito bem pensada e a gente vai se surpreender de toda forma com esse último episódio. Resta saber o que vai ficar para ser contado na terceira temporada, se o foco vai continuar sendo na Dorothy, nos outros amigos imaginários que moram na mente dela, ou se eles vão só conseguir afastar o candelabro por um tempo e aí eles têm que procurar uma solução definitiva, se a Miranda vai ser um problema maior que o esperado, se ela vai conseguir exercer um perigo para o mundo externo e não só no subsolo. Também se o Niles morrer, eu acho que o final da temporada vai ser justamente a morte do Niles Caulder. A gente vai ter um desfalque muito grande no elenco. Dentro da série isso vai ser um problema. Eu acho que se ele morrer antes de vencerem o candelabro, vai ser meio que uma terceira temporada totalmente apocalíptica, porque a Dorothy vai estar muito instável, e aí a patrulha pode depender da Danny, a ambulância, trazendo a Space Case para ajudar a patrulha a vencer o candelabro. E fora da série também, em termos de produção mesmo, a gente vai ter um desfalque muito grande, porque é um ator muito incrível. O Timothy Dalton é um dos veteranos de Hollywood hoje em dia, que tem um talento absurdo. Ele como Niles é perfeito, então eu vou ficar triste, não pelo personagem, mas pelo que ele representa, porque a gente aprendeu a odiar o Niles agora, porque a gente viu o que ele é capaz de fazer. Doom Patrol é isso, a gente tem muito conflito de emoção, a gente odeia e ama os personagens no mesmo episódio, às vezes na mesma cena, mas é isso que dá graça pra série e é isso que faz dela, na minha opinião, a melhor produção de heróis da atualidade. Tudo bem que isso pode mudar dia 4 de setembro, com a estreia de The Boys, segunda temporada, dependendo do que vai vir em The Boys agora, principalmente o arco do Homelander e do Butcher, a gente pode ter um novo clássico da televisão moderna. Vou contar a história dos quadrinhos, vocês vão entender melhor o que vai acontecer.
e The Boys é o futuro, mas nesse vídeo aqui a gente comentou de Doom Patrol, então deixa nos comentários aqui o que você achou desse apurado geral da segunda temporada, qual foi seu episódio favorito. O meu foi Finger Patrol, que eu acho que o de muita gente vai ser também, mas eu não achei nenhum episódio ruim, pra mim foram todos de ótimo pra cima, seguindo o padrão da primeira temporada. Eu tô muito feliz com isso, porque eu tava com medo de estragarem a série, mas eu confio totalmente nos criadores agora, porque eles sabem o que estão fazendo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações desses últimos vídeos de super-heróis desse ano. Desculpa pela ausência de novo, mas falhas técnicas, pandemia tá uma dificuldade para todo mundo. The Boys tá aí, vejo vocês na semana que vem, acho que sai o primeiro e talvez o segundo vídeo de história completa, não sei. Acompanhe a gente no Instagram e aqui na comunidade, porque a gente vai comentando e atualizando vocês. Então, até o próximo vídeo, tchau!